Um campo de futebol transformado em necrotério improvisado. Helicópteros pousando e decolando a todo momento onde a bola rolava. Mais de 1000 fragmentos de corpos encontrados. Mais de 400 segmentos corporais, preservados até hoje em um caminhão frigorífico no IML. Técnicas usadas para identificar as vítimas. Desafios no resgate. Um memorial para que a humanidade nunca se esqueça das 272 vidas perdidas. Você assiste a partir de agora os restos mortais das joias de Brumadinho. Você sabia que quase 7 anos após o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, mais de 400 segmentos corporais de vítimas continuam armazenados no IML? Eu sou Eberton Lopes e hoje, com o máximo respeito, eu vim te mostrar os bastidores da identificação dos corpos e outras curiosidades que envolvem o processo. Antes de continuar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem B1, na mina do Córrego do Feijão da mineradora Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, marcou um dos maiores desastres ambientais do Brasil. Uma onda de rejeitos de mineração, cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica, destruiu tudo em seu caminho, atingindo instalações da Vale, residências e estabelecimentos comerciais em questão de minutos. A velocidade e a força da lama não deram chance de escape a muitas vítimas. Ao todo, 272 vidas foram ceifadas, entre elas 2 nascituros. Desse total, 268 vítimas foram identificadas através de procedimentos extremamente minuciosos e desafiadores, marcados pelas condições críticas do solo e a fragilidade do material humano encontrado. Somente uma fração dos corpos foi resgatada de forma completa, pois a força impiedosa da lama fragmentou os restos mortais, os sepultando a profundidade de até 15 metros em diversos pontos. Além disso, a magnitude da área atingida, que se estendeu por 300 quilômetros, tornou os trabalhos de resgate dos corpos das vítimas ainda mais complexos. No local da tragédia, uma operação sem precedentes foi montada, envolvendo centenas de profissionais de diversas áreas: bombeiros, policiais, técnicos forenses e voluntários. Esses grupos trabalharam de forma exaustiva em um cenário de grande instabilidade, onde o risco de novos deslizamentos ainda representava um perigo constante a quem trabalhava na área. A identificação das vítimas dependeu da utilização de tecnologias e metodologias forenses, como testes de DNA, análise de arcadas dentária e a reconstituição de segmentos corporais. Entretanto, mesmo com todo esse empenho, os desafios científicos foram enormes.
Numerosos segmentos humanos, cuja identidade não puderam ser definidas de imediato, foram enviados para o IML de Belo Horizonte para processamento posterior. Até os dias atuais, 2 vítimas permanecem desaparecidas. Suas famílias presas a uma angústia que se prolonga pelo tempo e pela incerteza. O fato é que, apesar do empenho heróico das equipes envolvidas, nem mesmo a melhor tecnologia disponível foi suficiente para mudar o impacto terrível dessa tragédia. Chego em Brumadinho para contar como foi o processo de resgate e identificação dos corpos das vítimas. Eu estou em um campo de futebol onde a bola não rola mais. Mas é um local emblemático, perto do epicentro da tragédia. O espaço, até então onde a bola rolava, rapidamente se transformou em uma base improvisada de operações para as equipes de resgate. Helicópteros lotados de profissionais treinados, equipamentos e suprimentos pousavam e decolavam no gramado a todo o momento. O campo foi adaptado às pressas para funcionar como um heliponto, facilitando o acesso a áreas remotas cobertas de lama, onde vidas eram procuradas incessantemente em meio ao caos. Ali, a logística da maior tragédia envolvendo barragens do Brasil era gerida com urgência, enquanto famílias aflitas aguardavam notícias dos seus entes queridos. O local também teve uma função importante nesse esforço. Ele foi transformado em um ponto de apoio, onde doações de água, alimentos e itens de primeira necessidade chegavam e eram organizados para serem distribuídos à comunidade afetada. Voluntários e bombeiros trabalhavam lado a lado, sem descanso, para oferecer suporte a centenas de desabrigados e às famílias que buscavam desesperadamente por notícias daqueles que estavam desaparecidos. A cada corpo encontrado, o campo transformava-se também em um local de luto e de partilha coletiva do sofrimento. O campo de futebol tornou-se um local simbólico dos esforços de resgate e da dimensão da tragédia. No entanto, sua função mais marcante foi a de servir como necrotério improvisado, onde os restos mortais das vítimas eram depositados temporariamente antes de serem encaminhados ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Embora não se tenha a confirmação documentada sobre a contaminação do solo do campo devido ao contato com os corpos e os rejeitos de mineração, o intenso uso do espaço como local de logística e luto coletivo deixou marcas profundas na comunidade e transformou completamente a função daquele espaço público. De qualquer forma, é importante lembrar que a lama de rejeitos que devastou o córrego do Feijão continha metais pesados, oferecendo riscos ambientais e sanitários que exigiram extremo cuidado durante os trabalhos de resgate e identificação das vítimas. Os trabalhos intensos de remoção dos corpos e segmentos ficaram a cargo de forças compartilhadas, como o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos mobilizados por meses. No entanto, o alto impacto do rompimento fez com que muitos corpos não pudessem ser recuperados completamente. As traves continuam posicionadas assim como as redes, a grama está parada, mas este campo parece não receber atletas aqui há muito tempo. Inclusive, há cupinzeiros no gramado aqui, neste local que foi palco de tanta diversão, de tantos jogos amadores, e nos dias seguintes à tragédia, se tornou uma pista de pousos e decolagens de helicópteros e até mesmo um necrotério improvisado.
E agora o que chama a atenção é que bem ao lado do campo, atravessando a rua aqui, há um pequeno cemitério, o Recanto da Saudade, local que se tornou um símbolo de luto e de dor para a comunidade aqui de Córrego do Feijão. 27 moradores locais perderam a vida na tragédia. Nem todos foram trazidos para cá, porque o local é pequeno e não comportou tanta demanda. Mas o que chama a atenção é que logo aqui, ó, na entrada do cemitério, há uma lápide de Dirce Dias Barbosa, uma vítima da tragédia, ela que era funcionária terceirizada da Vale e perdeu sua vida junto com as mais de 270 pessoas durante essa tragédia que marcou a história do Brasil. Após o resgate, os segmentos foram enviados imediatamente ao IML de Belo Horizonte para passar por exames minuciosos. Por lá, procedimentos como necropsias, testes de DNA e análises detalhadas eram realizados para garantir a identificação correta. Cada segmento recebeu cuidado extremo. Quanto àquelas vítimas que não foram encontradas completas, mais de 400 segmentos de corpos ainda são armazenados. Mas essa logística exige infraestrutura e custos. No final do mês de novembro de 2025, quando essa reportagem foi gravada, um caminhão frigorífico ainda estava no pátio do IML, preservando o que resta de algumas dessas vítimas, mesmo após tanto tempo. Esse som que você está ouvindo aí agora é do motor de um frigorífico, de um caminhão que está parado aqui há quase 7 anos. E de tempos em tempos ele é ligado, porque ele é usado para preservar os restos mortais de algumas vítimas da tragédia de Brumadinho. Eu estou aqui ao lado do prédio do IML, local que preserva parte da história dessa tragédia. Esse caminhão se tornou um símbolo do esforço para trazer respostas às famílias. Mas também levanta uma pergunta. Por que, quase 7 anos depois, ele ainda está aqui? O canal Vim Te Mostrar encaminhou à Polícia Civil de Minas Gerais um conjunto de questionamentos detalhados relacionados aos procedimentos realizados nos corpos das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. O objetivo era trazer à tona aspectos fundamentais da operação, procurando esclarecer pontos de ampla relevância e interesse público. Na solicitação, foram levantadas questões sobre os métodos empregados na identificação e manuseio dos corpos, além dos custos estimados do trabalho pericial e a eventual existência de fragmentos ainda armazenados no Instituto Médico Legal, e principalmente a razão pela presença de um caminhão frigorífico estacionado e ligado nas dependências do IML, indagando se ele permanece sendo utilizado para armazenamento de fragmentos ou por outra justificativa operacional. Em resposta, a Polícia Civil informou que o inquérito policial relacionado ao rompimento foi concluído em 20 de janeiro de 2020 e encaminhado ao Poder Judiciário, não havendo comentários adicionais sobre o andamento da investigação. A corporação destacou que 268 vítimas já foram identificadas e que os esforços continuam para que as 2 últimas possam ser reconhecidas. Contudo, a resposta da Polícia Civil de Minas Gerais deixou algumas lacunas importantes, uma vez que não foram abordados pontos específicos levantados pelo canal Vim Te Mostrar, como os custos estimados, a situação dos fragmentos armazenados no IML, ou detalhes mais diretos acerca do caminhão frigorífico que permanece nas dependências da instituição em Belo Horizonte.
Diante disso, o canal 20 Mostrar reiterou os questionamentos à Polícia Civil, pedindo especialmente esclarecimentos sobre a utilização e permanência do caminhão frigorífico no local. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não houve retorno adicional sobre a demanda enviada. Ainda que a Polícia Civil de Minas Gerais não tenha respondido ao canal 20 Mostrar sobre como se deu o trabalho com os corpos das vítimas de Brumadinho, a nossa equipe fez uma pesquisa aprofundada sobre como deveriam ser os procedimentos envolvidos em um processo tão complexo e delicado. A tragédia, que deixou um rastro de destruição e um número elevado de fatalidades, revelou desafios inéditos no Brasil em relação à identificação, preservação e manejo dos restos mortais. O processo de identificação das vítimas de Brumadinho demandou uma combinação única de precisão técnica e sensibilidade humana. Cada fragmento de um corpo encontrado foi tratado como uma peça fundamental para devolver dignidade às vítimas e respostas às famílias. A parte técnica começa com a papiloscopia, que é a análise de impressões digitais, método tradicionalmente utilizado na identificação de pessoas. No entanto, em muitas ocasiões, as condições degradadas dos restos mortais impossibilitaram o uso dessa técnica, levando à aplicação de outros métodos, como a análise odontológica. A comparação das arcadas dentárias das vítimas com registros anteriores, fornecidos pelos familiares, tornou-se uma ferramenta decisiva na identificação de muitos corpos. Quando nem as impressões digitais e nem a odontologia forneciam respostas conclusivas, o exame de DNA era acionado como última alternativa. Esse processo técnico é extremamente minucioso, envolve a coleta e estudo de amostras biológicas dos restos mortais, que são comparadas com materiais genéticos fornecidos por familiares. Essa etapa pode levar semanas ou até meses, mas é essencial em casos de corpos fragmentados ou irreconhecíveis. Uma curiosidade é que a identificação por DNA em Brumadinho precisou ser adaptada às condições singulares da tragédia, já que a lama tóxica dos rejeitos acelerava a decomposição e comprometia os tecidos. O ponto mais peculiar desse trabalho técnico foi o desenvolvimento de uma solução inédita para a conservação dos restos mortais. Após o resgate, cada fragmento recuperado foi armazenado em caixas de zinco desenvolvidas exclusivamente para essa tragédia. O objetivo destas caixas era evitar a degradação acelerada dos tecidos e garantir que possíveis novas identificações pudessem ser feitas futuramente, já que alguns fragmentos poderiam não ser suficientes para uma análise definitiva no momento da coleta. Essa solução inovadora foi criada por exigência das circunstâncias e do clamor dos familiares. De acordo com informações divulgadas pela imprensa, curiosamente, essa técnica inédita de preservação só foi possível graças à mineradora Vale, que, sob forte pressão dos parentes das vítimas, contratou especialistas renomados na área forense, incluindo um legista dedicado, para criar um sistema eficiente e respeitoso para lidar com a magnitude da tragédia. Peritos desenvolveram um software específico que facilitava a, entre aspas, montagem dos corpos a partir de fragmentos encontrados em diferentes locais. Esse sistema operava como um quebra-cabeça digital, permitindo que os especialistas reconstruíssem digitalmente as vítimas. Isso não apenas ajudava na identificação das pessoas, mas também permitia que as famílias realizassem rituais de despedida mais completos. Técnicas avançadas de reconstrução óssea e simulações digitais provaram ser cruciais para dar um desfecho digno à memória das vítimas e às famílias enlutadas. Ainda no âmbito da conservação,
O uso de um caminhão frigorífico estacionado nas dependências do IML tornou-se uma peça essencial no armazenamento temporário dos restos mortais. Equipada para manter baixíssimas temperaturas, a unidade móvel foi indispensável para impedir que o calor e as reações químicas da lama acelerassem ainda mais a decomposição. Enquanto muitos restos mortais continuam armazenados no IML, 272 ipês amarelos foram plantados aqui, no Memorial Brumadinho, representando cada uma das vidas perdidas. A nossa intenção seria gravar lá dentro, para mostrar e valorizar uma iniciativa tão importante, mas não fomos autorizados. O Memorial Brumadinho foi inaugurado no dia 25 de janeiro de 2025, exatamente 6 anos após o trágico rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão. E é um espaço dedicado à preservação da memória das 272 vítimas fatais do desastre. Localizado no bairro de Córrego do Feijão, onde a tragédia ocorreu, o memorial foi idealizado a partir da mobilização ativa dos familiares, que buscaram criar um local de acolhimento, reflexão e homenagem às joias, como costumam chamar seus entes queridos que perderam a vida naquele dia fatídico. A construção do memorial, projetado pelo renomado escritório Gustavo Pena Arquitetos Associados, possui um forte apelo simbólico em sua arquitetura. O edifício principal, com cerca de 1.500 metros quadrados de área construída, apresenta uma estrutura fragmentada e monocromática, remetendo ao impacto devastador e ao rastro de destruição causados pelo rompimento da barragem. A escolha da cor predominante, semelhante à lama que cobriu a região, é uma representação da tragédia, mantendo viva a memória do ocorrido. No entorno do memorial, um bosque com 272 ipês amarelos foi plantado, com cada árvore representando uma das vítimas, em um gesto simbólico de renovação e esperança. Entre outras curiosidades, o memorial possui exposições permanentes que preservam a memória do desastre e os testemunhos dos sobreviventes e familiares, distribuído em salas especificamente projetadas para criar uma atmosfera de introspecção e reflexão. Um dos elementos mais marcantes é a chamada Drusa dos Cristais, um monumento que faz referência ao modo como os familiares costumam se referir às vítimas, as joias, algo valioso e único. O canal 20 Mostrar solicitou a autorização para registrar imagens internas do local, com o objetivo de produzir uma reportagem que homenageasse as joias e ajudasse a preservar a memória daqueles que perderam suas vidas no desastre. Contudo, de acordo com a assessoria de comunicação da fundação que mantém o local, a autorização não foi concedida. De acordo com a assessora de imprensa que respondeu à solicitação da reportagem, seria necessário que a fundação entendesse em qual contexto o memorial seria citado. Além disso, foi ressaltado que a instituição adota critérios rigorosos relacionados à preservação da memória das vítimas, especialmente por ser um tema delicado que exige um cuidado extremo. Embora o canal 20 Mostrar tenha explicado que o objetivo da gravação era justamente a preservação da memória, como uma forma de prestar uma homenagem respeitosa, a assessora justificou que o caráter técnico do conteúdo do canal poderia estar desalinhado com a proposta do memorial, que se baseia em uma narrativa própria. A negativa ainda foi justificada pelo fato de a solicitação ter sido feita em um período pré-feriado, o que não teria permitido tempo hábil para argumentação, justificativa, ou mesmo designar algum profissional que poderia acompanhar e autorizar o registro. Segundo a assessora, o tema da morte, que constitui o foco de parte do conteúdo do canal, costuma ser mal compreendido por parte do público, o que poderia gerar desconforto. Diante da negativa, optamos por adotar uma postura ética e transparente com a nossa audiência. Afinal, o nosso trabalho sempre foi pautado pelo respeito.
E justamente por respeitar, nós acatamos a decisão da Fundação. Mas mesmo assim, reconhecemos e valorizamos o trabalho de quem se dedica a preservar as memórias das pessoas que faleceram na tragédia aqui em Brumadinho. Em conformidade com esses valores, foi esclarecido que todo o trabalho do canal até hoje tem sido pautado no respeito absoluto e na ética, tanto em relação aos falecidos quanto às famílias. Por isso, a decisão de não autorizar a gravação foi acatada. Para ilustrar a reportagem, utilizamos imagens internas registradas por outros profissionais, garantindo ao público a oportunidade de compreender e conhecer o significado do importante memorial Brumadinho. A maioria dos sepultamentos dos corpos das vítimas da tragédia de Brumadinho foi marcada por uma longa e dolorosa espera. À medida que os corpos eram identificados e liberados, as famílias realizavam os rituais fúnebres, marcados por comoção e homenagens. Mas, para grande parte das famílias, o processo de despedida se estendeu por meses e até anos, devido à dificuldade de localizar e identificar fragmentos corporais em meio ao imenso volume de lama e rejeitos de mineração. Cada nova identificação, os fragmentos eram devolvidos às famílias para que os ritos de despedida pudessem ser realizados. Mesmo em novembro de 2025, quase 7 anos após o desastre, esse doloroso processo não chegou ao fim. 2 vítimas seguem desaparecidas, impossibilitando que suas famílias encerrem esse capítulo de luto. O caminhão frigorífico estacionado no IML pode ser visto como uma ferida aberta e fonte de questionamentos, mas também como um símbolo da persistência por justiça e respostas. Desde o rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019, mais de 1.000 fragmentos corporais foram encontrados pelas equipes de resgate. 268 vítimas foram identificadas e sepultadas até o fechamento desta reportagem em novembro de 2025. 2 corpos seguem desaparecidos, enquanto cerca de 400 segmentos permanecem armazenados aqui no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, aguardando identificação ou decisão das famílias sobre o destino final desses restos mortais. E você, o que achou desta reportagem? Deixe aqui nos comentários. Se gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu sou Eberton Lopes e agradeço a sua companhia até aqui. Um grande abraço e até a próxima.